Shalom, a graça e a paz às ovelhas de meu Pai. E eu tenho o privilégio de estar com você em mais um momento para juntos lermos mais uma porção das Sagradas Escrituras. Lembre sempre que esta palavra é do Senhor e ela deve ser respeitada como tal. Por esses dias, eu lendo o livro de Jó, eu cheguei no capítulo 29 e eu pensei assim: aquele tempo difícil que Jó passou foi mais difícil do que normalmente a gente pensa sobre ele. Vamos ver isso no capítulo 29. Jó disse assim, na verdade a Bíblia diz assim, e prosseguindo Jó em sua parábola disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. Presta atenção. E eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Veja só, era possível caminhar até pelas trevas por causa do resplendor da luz do Senhor que brilhava sobre ele. No verso 4 ele diz assim: como era nos dias da minha mocidade. Olha como que Jó viveu a mocidade dele. Quando o segredo de Deus, do Eterno, estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam. Veja bem, presta atenção. Era colocada uma cadeira para Jó na praça pública. Os moços o viam e se escondiam. Olha o respeito, o temor. E os idosos se levantavam, se punham em pé. Olha a reverência para ouvir Jó. Por que era assim? Pelo que ele falou aqui, a luz do Senhor resplandecia sobre ele. Verso 9. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Presta atenção. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Olha como Jó vivia. E por causa disso ele tinha o respeito de todos. Por causa disso o quê? Ele livrava o miserável. Ele agia em favor dos necessitados. Olha, o órfão não tinha quem o socorresse, aí Jó socorria. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Presta atenção, viúva é uma pessoa triste. Mas o Jó tinha capacidade de fazer a viúva rejubilar. Por quê? Porque ele abençoava, porque ele ajudava, ele socorria. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido. Olha só, a justiça era o vestido dele. Como manto e diadema era o meu juízo.
Eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Tudo isso por causa dos benefícios que Jó fazia aos necessitados, aos que estavam em desvantagem, viúvas, órfãos. E não é esse o papel da igreja, segundo diz Tiago. Verso 21. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não se replicavam, não replicavam. E minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhi o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Olha como Jó vivia. E aí Jó parte para um outro extremo. Ele vivia desse jeito por muitos anos. A vida de Jó foi isso. Aí teve um tempo em que houve uma reviravolta na vida que você conhece muito bem. E aí o capítulo 30 começa assim: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Esses que se escondiam, com medo de errar alguma coisa diante de Jó, agora riam dele. E ele fala no verso 20 do capítulo 30, ele fala assim, em relação ao Senhor, para o Senhor: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantaste-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derreteste-me o ser. Jó se sentia cavalgando sobre o vento. Veja bem, o vento leva para onde quer. A pessoa não tem nenhum controle. Então Jó foi de um extremo para o outro. A vida de Jó foi difícil, nesse tempo que ele viveu. Mas no capítulo 19, você conhece o que Jó havia dito sobre o Senhor. No verso 24, 25, Jó 19, 25 e 26, ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava naquela condição difícil, mas ele disse isso: eu sei que o meu Redentor, o que é o Redentor? É aquele que salva, que liberta, que redime o outro.
é o remidor, é o que resgata o outro da turbulência. Então ele falou sobre o Senhor como seu redentor. E ele disse que o redentor estava vivo e que por fim ele se levantaria sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei o Eterno. Essa era a fé de Jó. E aí você sabe que lá no capítulo 42, novamente, a vida de Jó tem uma reviravolta. E agora todo aquele mal que foi causado por Satanás com a permissão do Senhor é desfeito da vida de Jó. E Jó passa a ter muito mais do que tinha, a ser muito mais honrado do que era. Agora Jó tinha muito mais conhecimento do que antes, muito mais sabedoria do que antes. Agora Jó podia ensinar, orientar, aconselhar com mais valor, de uma forma mais excelente. Se antes já era bom, agora era muito mais, porque o Senhor faz isso. Todas as coisas, até o que Satanás fez na vida de Jó e de toda a família dele, de tudo que ele tinha. Até isso, o Senhor reverteu o mal e fez com que tudo contribuísse para o bem de Jó, porque Jó amava ao Senhor. Como está a sua vida? Seja como for, o Senhor está atento a você e à sua história. E a qualquer momento, Ele pode provocar uma reversão. Querido e amado Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Redentor, o nosso resgatador. Obrigada porque nós podemos contar com o Senhor continua nos vendo, o Senhor continua nos ouvindo. Jó até falou que o Senhor não atentava mais para ele. Mas depois ele viu que isso não era verdade. Ele se calou porque ele viu que não era isso. E o Senhor mostrou que o tempo todo estava atento ao Jó. E depois só foi fazendo diálogo com ele, falando com ele, conversando com ele, ensinando para ele. Meu Pai, quanta sabedoria teve Jó depois disso. Quanto cresceu a excelência da sabedoria de Jó. Louvado seja o teu nome por fazeres estas coisas. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos. E que a qualquer momento ele pode reverter histórias difíceis. Louvado seja o Senhor por isso. Nos ajude a confiar cada dia mais no Senhor, porque o Senhor nunca nos deu motivo para duvidarmos de Ti. O Eterno te abençoe e te guarde, querido e querida. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.